Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem a nossa vida. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 4º domingo do tempo comum. E nós estamos, neste ano, acompanhando aos domingos a leitura do Evangelho de São Lucas. É o ano litúrgico C. Portanto, nós vamos, aos domingos, durante o tempo comum, acompanhar esse evangelista, que, como os outros, apresenta Jesus em sua missão de anunciador do reino, não apenas por meio de palavras, mas também por meio de gestos. E o texto que hoje nós acabamos de ouvir nos faz pensar na vocação de Jesus e também em nossa vocação profética. Durante o tríduo que antecedeu a ordenação de Dom Lauro, nós refletimos sobre a tríplice missão dos bispos, que também é a missão do povo de Deus. A missão de ensinar, a missão de santificar e a missão de governar. Também podemos identificar assim a missão profética. O profeta é aquele que ensina, aquele que anuncia a palavra. A missão sacerdotal e também a missão de pastor. Hoje, então, nós somos convidados a pensar nessa ação tão necessária e tão urgente na igreja e na vida de cada um de nós. Nós somos cercados de palavras, às vezes ficamos até perdidos, confusos, porque nós temos muitas palavras, muitos ensinamentos, sobretudo nesse tempo em que as redes sociais se tornaram assim tão presentes na nossa comunicação, quando nós temos acesso a um conjunto de informações, e são muitas, e nem sempre temos o discernimento para poder filtrar, para poder escolher aquelas informações que são mais adequadas ou estão em comunhão com a nossa fé e com os princípios humanos cristãos. Nós somos então assim quase que invadidos por um conjunto de palavras que às vezes mais nos confundem do que nos formam, do que nos educam. E isso também atinge o mundo da fé, o mundo eclesial. Nós temos a palavra de Deus, que é o nosso norte, que é, na verdade, aquilo que nós devemos anunciar, a mensagem por excelência. Enquanto igreja e enquanto profetas, nós não anunciamos a mensagem que nós simplesmente gostamos, mas devemos anunciar aquilo que Deus pede para que seja anunciado. Nem sempre temos esse discernimento, porque nós temos as Sagradas Escrituras, mas também temos várias interpretações, várias linhas de reflexão, e às vezes a palavra de Deus também é manipulada. Isso já aconteceu em outras épocas, em outros momentos, na história da igreja, mas acontece hoje com muita frequência. E nós vamos então acolhendo aquelas mensagens ou aquelas palavras que estão de acordo com as nossas opções ou então de acordo com os nossos próprios interesses. Existem inclusive cristãos católicos que conhecem a Bíblia de forma fragmentada, não conseguem fazer uma leitura ampla
aberta da mensagem cristã, vai escolhendo textos quase que de forma descolada do contexto em que esses textos foram apresentados por Jesus, pelos profetas, nas Sagradas Escrituras, porque são textos que confirmam algumas crenças que são pessoais, ou às vezes apenas culturais, ou muitas vezes ideológicas. Numa situação como essa, torna-se urgente a missão do profeta, que incomoda, que desinstala, que provoca, que corrige, porque o profeta não diz aquilo que o povo quer ouvir, mas o profeta diz aquilo que é pedido a ele para dizer. Ele parte de uma convicção de que foi chamado por Deus, de que foi escolhido por Deus. Na oração ele se prepara, ele tem que estabelecer uma comunhão muito profunda com as Sagradas Escrituras, com os Evangelhos, com os ensinamentos de Jesus, para que ele anuncie não aquilo que vai agradar, aquilo que vai ser acolhido com facilidade, mas ele anuncia aquilo que ele acredita ser a verdade. E vocês sabem disso, isso não é muito fácil. É por isso que surgem as perseguições, as resistências, e o que nós encontramos na palavra de Deus é que os profetas, todos eles, foram perseguidos, foram questionados, foram reprovados. Muitos percebiam o seu coração arder quando escutavam as profecias, mas ao mesmo tempo ficavam incomodados, porque a palavra, ela convida à conversão, à mudança de mentalidade, à mudança de atitude, e isso nem sempre é bom, é agradável ouvir. Se nós falamos isso em relação aos profetas, de modo geral, o que podemos dizer em relação a Jesus? A palavra encarnada, a pura verdade. Jesus incomodou, e muito, os líderes religiosos, os judeus, as autoridades civis, porque Jesus, como a própria Bíblia nos ensina, os evangelhos, falava com autoridade. Ele não emitia uma opinião, não se tratava de apresentar um parecer, mas ele apresentava a verdade, porque ele é a própria verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ele então enfrentava a todos com coragem, não tinha medo da perseguição, não tinha medo das críticas, dos falsos julgamentos, do que as pessoas pensavam dele, porque ele se sentia enviado pelo Pai para poder libertar a humanidade de qualquer e de toda mentira, para que pela verdade todos se tornassem livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus então foi assim, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, para poder proclamar o reino de Deus, mas enfrentou resistência. Começando pelos mais próximos. Às vezes, isso também acontece conosco. Um pai que corrige o filho, um irmão que exorta o outro dentro de casa, às vezes não é bem acolhido, porque nós misturamos feridas, nós acreditamos que o outro é igual a nós, por isso ele não precisa e nem pode nos ensinar. Nós somos tão próximos, tão iguais, que ele não tem o direito de falar isso de mim. Mas depois, quando alguém de fora diz, pode dizer a mesma coisa, a mesma palavra, o mesmo ensinamento, a pessoa acolhe de um modo diferente, a pessoa escuta de um modo diferente, e ainda tem a coragem de dizer assim: era isso que eu queria ouvir, e eu nunca vi coisa igual, porque os nossos ouvidos ficam fechados para aqueles que estão perto de nós,
E às vezes nós escutamos aqueles que estão longe, mesmo quando eles não têm a razão. Por isso nós perdemos os critérios, nós não somos autênticos, honestos, profundos no nosso discernimento. Nós não sabemos discernir. Por isso que eu digo sempre isso: se tem uma coisa que nós devemos pedir ao Espírito Santo, porque são vários os dons, é o dom da sabedoria e o dom do discernimento. Nós precisamos do dom da sabedoria e do dom do discernimento, porque a palavra nos é anunciada e nós precisamos ter o discernimento para distinguir a palavra de Cristo, para perceber a pregação de Jesus, a sabedoria para aprofundar os seus ensinamentos, porque nós queremos acolher totalmente a palavra. E aqui nós temos Jesus sendo confrontado pelos seus. Não é esse o filho de José? Nós não conhecemos seu pai, sua mãe? Ele não é um dos nossos? E Jesus vai responder: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Quantas oportunidades de crescimento nós perdemos, porque nós não somos abertos para ouvir aqueles que têm mais experiência de vida do que nós, aqueles que já caminharam mais do que nós. O nosso coração fica endurecido, fechado, bloqueado. Nós não ouvimos a sabedoria que está dentro de casa e às vezes seguimos ideologias, mentiras que estão longe de nós. A palavra de Jesus não é uma palavra dirigida apenas à sua experiência, quando ele diz que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Está dizendo de todos os profetas. Mas o profeta não vive apenas para ser acariciado, para que as pessoas cheguem perto dele e o elogiem pelo trabalho realizado. O profeta tem uma convicção profunda de que foi chamado por Deus, de que foi escolhido por Deus para a missão. E assim nós temos esse texto do profeta Jeremias, que nos faz pensar realmente como é importante sermos pessoas convictas. A pessoa madura é aquela pessoa que tem consciência de sua vida, que tem consciência de sua missão, que sabe por que está aqui, o que faz, o que acredita. É aquela pessoa que sabe fazer a sua leitura interior. Às vezes nós vamos vivendo na superficialidade da vida e de nós mesmos. Nós vamos acompanhando os acontecimentos, não como protagonistas, nós deixamos que a vida nos carregue, que os outros nos arrastem. O amadurecimento humano e espiritual se dá a partir do momento em que a pessoa segue as suas convicções, os seus valores, os seus princípios. Por isso que é importante que cada um procure crescer também no autoconhecimento. Qual é a sua vocação? Qual é a sua missão? Qual é o seu papel? Quais são os seus sonhos? O que você pretende fazer de sua vida? O que você está construindo? O que para você é importante? E quanto mais a pessoa reza, quanto mais a pessoa caminha numa linha de espiritualidade, sobretudo na espiritualidade cristã, mais ela tem consciência de sua vocação. O profeta Jeremias tinha esta consciência de que ele tinha sido chamado desde o ventre de sua mãe. Antes de formar-te no ventre materno eu te conheci, antes de saíres do seio de tua mãe eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Por isso, nós devemos também buscar na oração, na meditação da palavra de Deus, esta convicção que nos segura, que nos mantém, que nos conserva no caminho do Evangelho, no caminho de Deus, para que possamos resistir, vencer qualquer tipo de tribulação.
Nós não vivemos, não caminhamos, não agimos de acordo com a onda ou de acordo com o vento. Temos que tomar muito cuidado com isso. A pessoa que não tem convicção, ela vai vivendo muito em função do momento. E a vida dela é constituída de gestos de momento. Depende do momento, depende da circunstância, depende da situação. Se todo mundo vai nessa direção, eu também vou. Mas se o vento muda de direção, eu também mudo. Eu vou de acordo com as circunstâncias, os outros vão me empurrando, deixa a vida me levar. Mais ou menos isso. O profeta tinha uma convicção, ou tem uma convicção, tem uma direção. Ele caminha olhando aquilo que Deus deseja para ele. Ele é aquilo que Deus pensa dele. E nós precisamos de profetas no tempo atual. Nós precisamos de pessoas convictas, corajosas, que sejam capazes de denunciar a mentira, que sejam capazes de pregar contra a injustiça, que sejam capazes de anunciar a verdade e de convidar o povo, a igreja, a um novo tempo, a uma nova realidade. A profecia, ela chega para destruir, para derrubar, para afastar da vida social, da vida humana, da vida eclesial, qualquer tipo de mentira que não favoreça, que não ajude a pessoa a crescer na experiência de autoconhecimento e de conhecimento da verdade, que é o próprio Deus. O profeta é corajoso para destruir qualquer tipo de mentira, mas ele também tem a mente iluminada, o coração aberto, para poder anunciar a palavra de Deus, com ousadia, com criatividade, com fidelidade. E nós precisamos de padres profetas, precisamos de leigos profetas, precisamos de pais profetas, precisamos de religiosos e religiosas profetas, para que possamos caminhar na luz da palavra de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, acolhamos a palavra que a liturgia nos oferece nesse domingo. Pensemos em nossa vocação, em nossa condição cristã, até onde vai a nossa adesão ao projeto de Jesus, de anunciar e de construir o reino de Deus entre nós. E vamos também agradecer a Deus mais uma vez pela chuva, que é sempre bem-vinda. Vamos ficar de pé, vamos fazer a nossa profissão de fé.